E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Lá e GG falando, estamos aqui com um novo projeto, onde eu vou trazer alguns temas e a gente vai conversar sobre eles, de modo que a gente tente sermos pessoas melhores, né? Que nós possamos evoluir um pouco mais. A ideia aqui não vai trazer nada exatamente religioso, né? Eu já frequentei diversas religiões diferentes, é, vários lugares, várias experiências, e eu vou tentar compactar isso no que eu penso, né? O que eu penso não é a verdade absoluta, talvez nem seja igual o que você pensa, e tomara que não seja, para que você possa aprender mais, e se for totalmente diferente, você deixa nos comentários aí para mim também poder aprender. Porque os pontos de vista diferentes, se você estiver aberto a não julgar e escutar, você sempre vai aprender mais. Tá? Então eu espero que nesses poucos minutos você possa colocar tudo que eu disser em prática na sua vida e ser uma pessoa melhor. O tema de hoje é pensamento, tá? Então, no meu ponto de vista, o pensamento é uma força. À medida que você pensa alguma coisa, aquilo ali já começa a ser trabalhado e, pum, é uma força, é uma energia que é solta no universo. Né? Então, algumas coisas você está pensando e algumas outras coisas, no meu ponto de vista, você está recebendo. Né? Então, talvez esse vídeo que eu esteja fazendo é um pensamento meu, mas tem outras pessoas que estão me apoiando ou pensando nisso, e aí eu vou trabalhando e acabo falando o que eu estou falando. Então, no meu ponto de vista, é assim que funciona. Pensamento é uma força. Então, vamos a exemplos disso. Então, por exemplo, você está em casa e aí você pensa na sua irmã, no seu pai, na sua mãe, e essa pessoa te liga. E você fala: Meu Deus, eu estava pensando em você agora. E a pessoa simplesmente te liga. Ou outra, você está no supermercado pensando em uma música, cantando e do lado a pessoa começa a cantar a mesma música. Então é uma energia que você soltou e essa pessoa, né, estava ali e aquela pessoa acabou recebendo. Então, outro exemplo seria quando você começa um relacionamento ou quando você tem uma relação com uma pessoa, uma paixão, né? Você está apaixonado e pensa na pessoa o tempo inteiro, tudo é a pessoa e a pessoa ao mesmo tempo, né? Acaba só pensando em você e fica aquela troca, você pensando nela, ela pensando em você e vira aquela paixão, aquela fogo ardente, né? Aquela coisa louca. E à medida que você começa a pensar menos, a pessoa vai pensando menos e vai acalmando as coisas. Então, no meu ponto de vista, é assim que funciona. Outro exemplo muito, né, para mim assim, seria um outdoor. Né? Então, tem uma placa ali, por exemplo, escrito vende-se. Toda vez que você passa, você lê vende-se, vende-se. Toda vez que você passa ali, você lê. Então, você passou e à medida que você lê o vende-se, você cria uma força e aquela força fica ali e para ela se alimentar, ela força você a ler. Você passa uma, duas, 10 vezes, se você passa ali, você vai ler o vende-se. E isso é porque é uma força, é uma energia que está ali e ela, para sobreviver, ela precisa que mais pessoas leiam. E aí ela puxa você para poder ler. Energias mais fortes, você imagina um outdoor que você passa de um refrigerante, além de você ler o nome, você imagina você bebendo, você imagina você comprando, porque outra pessoa pensou, outra pessoa, então você entra em uma sintonia, né, com aquela placa ali, se imagina bebendo, comprando e pronto. Você está alimentando cada vez mais aquele outdoor. Tá? Isso é o meu ponto de vista e para mim é assim que funciona. E qual a importância de eu saber isso? Se eu não acredito nisso, ou, vamos supor que eu comece a acreditar nisso agora, qual a importância disso? Então você tem pensamentos bons ou pensamentos ruins? Né? Então isso é muito importante, porque se você pensa e isso é jogado no universo, a mesma coisa de eu falar é a mesma coisa de eu pensar, é a mesma coisa de eu falar. Né? Então, se eu estou pensando mal de uma pessoa, é a mesma coisa de eu estar falando mal dessa pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, porque isso também é uma energia. Né? Então, se a gente tiver pensamentos ruins, nós vamos enviar pensamentos ruins. Isso não é bom. Alain, então eu poderia dizer que quando eu fico estressado, eu xingo, aqueles pensamentos e aquelas palavras não são minhas?
Talvez. Imagina que você está bem, de bom humor, seu dia está ótimo, você está no trânsito, do nada alguém te fecha. Aí você respira fundo, aquilo te causa um transtorno ali que acaba deixando você mal. E como você acaba ficando mal naquele momento, você entra em sintonia com coisas ruins e aí começa a vir pensamentos ruins e aí às vezes você acaba ofendendo a pessoa ou não, né? Então se você estiver tão bem, é, talvez seja difícil você manter a calma ali, respirar e falar, oh, desculpa, né? Mas a pessoa às vezes não está nessa vibe e aí ela acaba descontando, acaba falando e ela não estava nessa situação. Mas o que aconteceu ali deixou ela assim. E aí ela começou a entrar em sintonia com as coisas ruins e aí acabou começando a ter milhões de pensamentos e aí acabou xingando porque, né, aconteceu uma situação chata. E imagina que você é essa pessoa que ofendeu, que xingou, você vai carregar aquilo com você durante um tempo. Né? Então você vai chegar em casa e vai falar, você não vai acreditar. Teve uma pessoa que me fechou e aí eu tive que desabafar mesmo. Eu xinguei. E aí no outro dia, quando você chega no trabalho, você fala com a outra pessoa, então aquilo vai prolongando dentro da sua vida e aí você vai se mantendo em uma sintonia ruim, né? Então você vai continuando a trabalhar nessa vibe ruim, né? Nessa baixa vibração, você vai continuar carregando as coisas ruins. Então a ideia é você sempre se manter em bom astral, né, com pensamentos bons, com coisas boas. Lá eu tenho 1 bilhão de pensamentos durante o dia. Como que eu vou manter um pensamento bom? Como que eu faço isso? Né? Então, primeiro é tentar realmente ser uma pessoa boa. Né? Então, não é só aquela pessoa da boca para fora. Porque se você é uma pessoa, eu só sou bom da boca para fora, estou só fazendo os vídeos aqui da boca para fora. E aí o pensamento fica ali, então você não é uma pessoa boa. Né? Mas todos nós estamos aqui para aprender. Então, é exatamente isso. Então, você vai tentar realmente manter o pensamento bom, né, em coisas boas. À medida que vier pensamentos ruins, às vezes acontece e você simplesmente tá bom. E aí ele passa, vai embora e você tenta manter coisas boas. Lá eu tenho 1 bilhão de pensamentos e eu às vezes parece que nem tenho controle. Existem algumas coisas, né? Às vezes você vê aqueles monges, aquelas pessoas, eu já frequentei algumas religiões, que a pessoa fica rezando 24 horas, enquanto ela estiver acordada, ela está em oração, exatamente para não ter pensamentos ruins. Então, às vezes, se você tiver com muitos pensamentos ruins, uma oração pode ajudar. Acho que dificilmente você vai conseguir ficar fazendo uma oração 24 horas por dia, mas se você estiver num momento muito ruim, para, respira, faz uma oração que isso pode te ajudar. Outras coisas que podem te ajudar a talvez manter o seu pensamento um pouco assim mais tranquilo, tenta prestar atenção na sua respiração. Você vai respirar, você vai sentir o ar entrando, o ar saindo, você vai prestar mais atenção ao presente, porque o pensamento às vezes está muito voltado ao passado, ao futuro, preocupações e etc. Então tenta ficar mais presente, foca no que você está fazendo. Está fazendo comida? Presta atenção no que você está fazendo a comida, põe amor naquilo ali, presta atenção na faca, cortando, na textura, nos aromas. Então, você tentar ficar mais consciente do momento presente, isso vai te ajudar a ter um controle maior do pensamento, porque às vezes nem vai vir pensamento, você está tão focado no que está fazendo que os pensamentos não vêm. Outra coisa é a visão. A gente tem, normalmente, sempre, focar a visão em alguma coisa. Então, você está olhando aqui diretamente, você vai olhando a minha mão, né? Então, o mágico, o que ele faz? Ele tira a sua atenção. Mas, o que você vai fazer? Ao invés de você olhar para a minha mão, você vai olhar para a tela inteira. Então, você vai tentar fazer uma visão como se você estivesse olhando. Imagina que você está olhando para uma paisagem, você vai olhar tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando você amplia sua visão e você olha para tudo e não foca em exatamente uma coisa, quando você amplia sua visão para tudo, é como se você bugasse o seu cérebro e você meio que não pensa nada. Já viu quando você sobe no alto de uma montanha ou num lugar que tem uma paisagem muito bonita, você olha, você fica até anestesiado, congelado, então seria mais ou menos isso, né? Então você trava a sua mente com a visão. Então você vai meio que parar de pensar porque sua visão está tomando conta de tudo, né? E aí você não vai olhar exatamente para alguma coisa, você vai olhar para o tudo, para o todo, né? Então
Seria isso. Então tentam manter aí pensamentos bons, né? Mande boas vibrações. Esse vídeo vai chegar a quem tiver que chegar, né? Então esse like, o compartilhamento aí é muito bom, mas, né, quem tiver que ver, verá. E é isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenham paciência. Logo, logo mais vídeos. Ah, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí embaixo algum tema. Eu já tenho algumas coisas aqui que eu já vou começar a postar aqui, muitas coisas. Vou gravar. Vou tentar manter o foco. À medida que eu ensino, que eu aprendo, nós todos evoluímos, né? Então, eu vou tentar trabalhar em cima disso, né? Vai ser meu projeto agora. A ideia é transmitir, tentar compartilhar o conhecimento, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Beijo!